queridos alunos! Hoje nós faremos a correção de literatura e produção de texto, artigo de opinião, páginas 115 e 116, do 1 ao número 9. Lembrando que todas as vezes que você faz uma tarefa do livro didático, não se esqueça de escrever no seu caderno de português o título e a página à caneta. Artigo de opinião, páginas 115 e 116, números de 1 a 9. Vamos lá, acompanhe atentamente comigo, vá pausando o vídeo e faça sua correção para que fique tudo organizado. Acompanhe comigo. Iniciaremos então a nossa correção de literatura e produção de texto, gênero textual, o artigo de opinião. Artigo de opinião. No final da unidade, no intervalo, no capítulo intervalo, você e seus colegas vão organizar uma feira sobre consumo consciente. Faremos isso mais adiante, quando retornarmos para as nossas aulas presenciais. Algo que eu estou esperando com muita ansiedade. Para levar ao público da feira o seu ponto de vista sobre o tema. Você vai produzir um artigo de opinião na próxima aula de literatura. Vamos retomar aquele texto do início do capítulo, intitulado Consumismo e Baixa Autoestima formam círculo vicioso, a fim de conhecer melhor o gênero textual, artigo de opinião. Número 1. O texto de Hélio Mattar foi publicado no jornal Folha de São Paulo, em uma seção ou coluna destinada a textos opinativos. Assim, o autor, apresentado pelo jornal como doutor em engenharia industrial, formado nos Estados Unidos e atual diretor-presidente do Instituto Acatu, publicou o texto na condição de colunista. Na letra A, levante hipóteses. Qual é a diferença entre colunista e jornalista? Vamos lá. Colunista é aquele que escreve em seções ou colunas constituídas por artigos de opinião, com comentários do ponto de vista do autor. Geralmente, um colunista, quando ele escreve sobre um assunto, ele conhece este assunto. Um colunista, um médico, ele vai falar claramente, com a linguagem bem clara e objetiva, expondo o seu ponto de vista sobre uma temática da área da saúde. Já o jornalista é responsável pelos gêneros jornalísticos, como o editorial, a entrevista, a notícia, a reportagem e etc. Letra B. A seção do jornal em que o texto foi publicado dá a seguinte informação: os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo, pensamento atual. Qual é a importância da assinatura no texto e da apresentação do autor que escreve um artigo de opinião? Faz com que o leitor identifique o autor do texto e, assim, trazendo uma credibilidade para o leitor.
para que ele possa fazer a leitura do artigo de opinião. Número 2. Para que o texto de opinião seja convincente e desperte credibilidade, é necessário que a ideia principal seja fundamentada com bons argumentos. No texto de Hélio Matar, com que finalidade a pesquisa desenvolvida pela American Psychological Association é citada no segundo parágrafo, com o objetivo, né? Qual o propósito, o objetivo? A pesquisa, ela serve como um argumento científico ou de autoridade para provar a afirmação do autor. Número 3. Um artigo de opinião é um texto argumentativo, isto é, que busca convencer o leitor a respeito de um ponto de vista. No seu desenvolvimento, os textos argumentativos costumam apresentar dados concretos e afirmações consideradas verdadeiras, como consensos científicos, pesquisas, dados estatísticos e dados numéricos, e argumentos baseados na observação, no raciocínio e na lógica, entre os quais comparações, exemplos, relatos pessoais. Identifique no texto de Hélio Matar, lá do Consumismo e Baixa Autoestima. Letra A. Argumentos baseados em dados concretos, como pesquisas, dados estatísticos, comparações de dados numéricos e etc. A pesquisa compara o poder de consumo e a sensação de felicidade, causa, na verdade, baixa autoestima. Então, o consumo, né, que traz a sensação de felicidade, na verdade, causa a baixa autoestima. Isso aconteceu por meio da pesquisa feita pelo Instituto Acatu, relacionada, né, à felicidade com um bom relacionamento entre familiares e amigos. Nós temos também outros dados estatísticos, tantos por cento, 60% das pessoas entrevistadas. Isso também pode ser citado na letra A. Também pode ser citado na letra A pesquisa que ele fala sobre, que ele menciona sobre a American Psychological Association. Então, são exemplos de pesquisas, dados estatísticos ou comprovações numéricas de dados numéricos. Já na B, retirar argumentos desenvolvidos por meio de análise de situações sociais, causas e consequências, comparações e exemplos. Retirando do texto, nós temos a análise que ocorre nas redes sociais. Ele também afirma que a análise do efeito de propagandas e anúncios na vida das pessoas. Logo, também afirma sobre a frustração por comprar e não ter os sonhos realizados, sobrando contas para pagar. Como todos esses fatores, eles também contribuem para uma diminuição da autoestima, contribuem para a baixa autoestima. Número 4. Além de argumentos para defender sua ideia, o texto lido apresenta possíveis soluções ou propostas de ações relacionadas ao problema de que trata. As soluções sugeridas pelo autor são também baseadas em argumentos? Justifique sua resposta. Claro que sim, são baseadas em argumentos, pois ele faz a pesquisa, que é realizada com brasileiros pelo Instituto Acatu, sobre, o que traz felicidade. Isso constitui um argumento,
em favor das soluções sugeridas por ele no decorrer do seu artigo de opinião, porque a maioria das pessoas que foram entrevistadas disseram que a felicidade não está ligada a bens materiais, ao consumismo, e sim ao bem-estar físico, psicológico e estar bem com a família e com os amigos. Número 5. A estrutura de um texto, de um artigo de opinião, pode variar muito, mas geralmente é constituída por apresentação da ideia principal, feita no primeiro ou no segundo parágrafo, com o posicionamento do autor, o desenvolvimento em 2 ou 3 parágrafos, com a exploração de argumentos e a conclusão no último parágrafo. O artigo de opinião lido segue essa estrutura? Justifique sua resposta. Segue parcialmente. Além dessa estrutura, ele apresenta parágrafos em que são propostas soluções para o problema tratado no desenvolvimento, mas ele segue parcialmente esta estrutura de introdução e apresentação da problemática, o desenvolvimento, que ele explora os argumentos, e a conclusão, que ele fecha, finaliza. Número 6. Nos artigos de opinião, a conclusão geralmente é apresentada no último parágrafo. Qual é a principal conclusão a que Hélio Matar chega em seu texto? Observe que ele chega à conclusão de que é possível alterar o círculo vicioso desde que as pessoas se sintam mais à vontade e se descubram o que realmente as faz felizes. Então, ele afirma que pode acabar com o círculo vicioso, desde que cada um tenha consciência disso. Letra B. Qual é a relação entre a conclusão a que o autor chega e a ideia principal apresentada no início do texto? A reafirmação da ideia de que a felicidade não está no consumo, conforme se observa na última frase do texto, e quase certamente descobriremos que isso está muito longe de ter o último modelo de smartphone. Então, qual é a relação entre a conclusão que ele chega, a ideia principal apresentada no texto? A relação está em que a felicidade não está em bens materiais, ou seja, no consumismo. Ele afirma isso na conclusão do seu texto com esta frase. Número 7. Observe a linguagem do artigo de opinião lido. Em textos argumentativos, o autor pode se colocar no texto de modelo mais explícito ou pode se distanciar e apresentar suas opiniões de maneira aparentemente neutra. Veja algumas características de cada possibilidade. Há artigo de opinião de modo impessoal e mais distanciado quando emprega verbos e pronomes em terceira pessoa do singular. Há artigos de opinião de modo relativamente impessoal, empregando o pronome nós em primeira pessoa do plural, como se o autor falasse em nome de um grupo, uma voz coletiva, ou do modo pessoal, quando o autor faz referência a si mesmo, por meio do emprego de pronomes de primeira pessoa do singular, como relatos pessoais, utilizando expressões como
na minha opinião, do meu ponto de vista. Quais desses modos o autor do texto utilizou para construir sua argumentação? E dê exemplos que comprovem sua resposta. No item anterior, nós já vimos lá, ó, descobriremos. Nós descobriremos. Então ele se coloca em terceira pessoa. Então o modo é um modo relativamente impessoal, onde ele emprega pronomes, o pronome em primeira pessoa do plural, nós. Ele se coloca no lugar de todos, de um grupo, como uma voz coletiva. E como exemplos, nós temos a seguinte expressão: somos bombardeados com imagens, ou outras expressões, outras frases em que você irá encontrar o pronome nós ou verbos na primeira pessoa do plural, que equivale a nós. São vários exemplos para que você responda, comprove sua resposta nesta questão. Número 8. Nos artigos de opinião, a linguagem geralmente é bem direta e clara, utilizada em uma variedade urbana de prestígio próxima da norma padrão e menos ou mais formal, dependendo do vínculo em que o texto é publicado e do seu público-alvo. Observe a linguagem do texto. A variedade linguística empregada é menos ou mais próxima da norma padrão. Ela é formal ou informal? Justifique com exemplos. Percebe-se que a variedade é bem próxima da norma padrão. Então, utiliza uma linguagem formal, registro relacionado à linguagem formal, pois há também algumas palavras ou expressões que tendem à coloquialidade para se aproximar do seu público, ok? E você pode retirar alguns fragmentos que tenha essa linguagem formal ou que comprove também expressões que tendem a se aproximar do público usando um pouco da informalidade, de uma linguagem na norma padrão informal em determinados momentos. 9. Reúna-se com os colegas de grupo e, com base nas respostas anteriores, cite quais são as principais características de um artigo de opinião. Vamos lá. Primeiro, o artigo de opinião é um texto argumentativo em que o autor defende um ponto de vista. Ele circula, ele é veiculado em jornais, revistas ou sites. Sua estrutura é convencional, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Explora argumentos para defender o seu ponto de vista acerca de uma temática. O autor pode se colocar em terceira pessoa do plural, de forma, na primeira impessoal. Ele pode se colocar na primeira pessoa do plural, sendo relativamente impessoal, ou na primeira pessoa do singular, de forma mais pessoal. São aqueles 3 modelos que nós vimos na questão, do slide anterior. Ou ele vai ser parcial, terceira pessoa do plural, impessoal, ou parcialmente impessoal, empregando a primeira pessoa do plural, que é o nós, conforme esse texto, esse artigo de opinião de Hélio Mattar, ou ele vai ser claramente pessoal, empregando a primeira pessoa do singular e expressões como eu acho, eu penso. A linguagem pode ser mais ou menos formal, dependendo do veículo, ou seja, de onde é publicado o artigo de opinião e do seu público-alvo, ou seja,
a quem se destina esse artigo de opinião. Finalizamos aqui a nossa correção das atividades propostas de literatura da aula anterior, da semana passada. Façam a correção e estudem. Aproveitem a oportunidade para ler, porque a leitura engrandece o homem. A leitura, ela faz com que você tenha um vocabulário melhor, possa escrever melhor e possa falar melhor. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês, meus queridos alunos, um forte beijo no coração e até a nossa próxima aula de literatura, onde nós iremos produzir um artigo de opinião. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês.